Fala pessoal, aqui é a Prof. Isis. Quem não conhece ainda meu trabalho, pode dar uma olhadinha lá no @ToralesIsis, que vocês vão encontrar bastante material gratuito para baixar, principalmente quem for fazer Católica, Enem e PAV. Bom, vamos fazer uma questão que alguém colocou lá na caixinha de perguntas, e até me arrisco a dizer que, se não é a mais difícil, é uma das mais difíceis que caiu aí na prova da Católica sobre cinética química. A gente tem uma questão que caiu lá em 2018 que diz assim, ó. Ao ser observada a ação de um coquetel de medicamentos, formado pelos princípios ativos X e Y a 37 graus, obteve-se os seguintes dados. Aí ele traz um quadro com os dados relacionados à variação da concentração e da velocidade de 4 experimentos. Diante desses resultados, é correto afirmar que a velocidade prevista para o experimento número 4 é igual a... Bom, para a gente calcular isso, a gente precisa daquela fórmula da lei da conservação das massas, tá? Então, até digo para vocês que, se tratando de cinética química na Católica, a Católica gosta bastante de trazer cálculos em cima da parte de cinética, principalmente num contexto que ela trabalha em cima de informações dentro de um quadro. Ela não vai te dar a equação, porque quando ela te dá a equação química, o que vai acontecer? Deixa eu botar aqui uma visão para você. Se eu tenho isso aqui, não, 2x mais 3y formando x2 mais 3y. Como é que eu vou montar essa equação? V vai ser igual a concentração de x elevado ao quadrado vezes y elevado ao cubo. Então, aí eu tenho a equação pronta. Buscaria essa resposta se fosse uma questão que pedisse esse olhar mais genérico. Bom, e vejam que eu não estou inserindo aí nada de produtos, tá? Não se coloca produtos nessa fórmula. Eu falei equação antes, né? Mas a gente chama de fórmula. Bom, como eu não tenho nada da equação química, eu tenho que trabalhar em cima das informações que estão no quadro. E aí é muito importante tomar cuidado para ver aonde que está variando a concentração e a velocidade simultaneamente. Porque se só varia a velocidade e a concentração não, a gente não pode usar essas informações. O mesmo vale para um contexto que está variando a concentração, mas não está variando a velocidade. Então, vejam aqui, ó. Eu tenho o experimento 1 de cada um deles, de cada uma das substâncias representadas aí por X e Y. E aí eu tenho uma mudança de concentração lá no experimento 3. Opa! Eu tenho uma mudança de concentração para o experimento do 1 para o 3, no caso de X, e para o caso do Y, eu tenho uma mudança de concentração lá no experimento 2, tá? Por que eu não vou focar no experimento 4 aqui, que em ambos os casos está variando a concentração? Porque eu não tenho informação da velocidade, então não tem como relacionar por enquanto. Aí eu tenho que trabalhar com os dados que tem tanto a informação da concentração quanto da velocidade. Bom, feito isso, o que eu tenho que analisar? Ó, aqui nesse caso, no que mudou a concentração, a velocidade acompanhou isso, acompanhou esse comportamento de mudança de concentração de X. Por o caso do Y, quando mudou a concentração, não mudou a velocidade. Então, eu não tenho como usar essas informações que estão sendo dadas do experimento 1 e 2 em relação ao Y. Por isso que, nesse primeiro momento, só vai ser possível focar nas informações relacionadas à concentração de X com a velocidade que está sendo informada ali dentro do quadro, tá? Então, eu tenho essa versão genérica aqui, e aí agora eu vou trabalhar com a velocidade
igual a uma constante, que a constante nunca não é usada, tá? Nos exercícios que acabam sendo trazidos pela católica aí, tu nunca vai trabalhar em cima da constante. Vezes a concentração de X e elevado a A, tá? Lembrando que esse A aqui remete à ordem de X, e esse A é justamente o coeficiente estequiométrico da equação que acompanha a substância, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender, gente? A gente pega as informações de concentração e velocidade e vê quanto que está aumentando em cada caso. Então, ó, quando sai lá da concentração 0,168 e passa lá para o experimento 3 para uma concentração de 0,504, a concentração aumentou 3 vezes. E a velocidade aumentou 9 vezes. Então, isso aqui nos dá um bom norte. Eu pego essa informação que triplicou a concentração e que aumentou 9 vezes a velocidade, e eu uso essas informações. Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu uso essas informações relacionando com isso aqui. Quer ver, ó? Eu tenho a informação que a velocidade aumentou 9 vezes, eu coloco um 9 aqui, e eu tenho a informação que a concentração aumentou 3 vezes. Gente, para isso aqui ser igual de ambos os lados, ou seja, para eu ter 9 desse lado e 9 do outro lado, por exemplo, quanto que teria que ser esse expoente A aqui? Vocês concordam que esse expoente A, quando ele é 2, esse 3 vai fazer o quê? Vai ser 3 vezes 3, isso vai dar 9. Então, usando essa linha de raciocínio, eu consigo descobrir que o A, na verdade, é 2. Esse A aqui é 2, o que torna isso aqui de segunda ordem. Tá? Só estou contando esse extra para vocês, a questão nem tá perguntando nada em cima da ordem, tá? Mas só para vocês saberem que esse expoente seria a ordem de X. Bom, depois que a gente descobre que o A é igual a 2, é possível a gente descobrir quantas vezes a velocidade aumentou de 1 para 4. Vejam, a gente descobre quantas vezes, vai descobrir quantas vezes a velocidade aumentou. Não é qual é a velocidade em questão. Tá? Como que a gente faz isso? A gente pega as informações do passo 3, que há pouco eu estava comentando, e relaciona com esse passo 4 aqui. O que está sendo mostrado aqui? A concentração de X, lá no experimento 1 e 4. Então, quando eu faço essa relação de quantas vezes aumentou de 1 para 4, é possível perceber que houve um aumento de 2,7 vezes. Então, quando eu uso aquela informação V, aquela fórmula genérica, que há pouco eu estava trabalhando com ela, é igual a constante vezes X elevado a A, o que eu consigo fazer? Bom, eu sei que o A é igual a 2. O X, quantas vezes aumentou a concentração de X? De 1 para 4. O X, ele aumentou 2,7 vezes. O K a gente não usa. E aí eu consigo, ao fazer exatamente isso aqui, que está representado aqui também, ó, eu consigo descobrir quantas vezes a velocidade aumentou. Tá? Então, percebam que eu, nesse próximo passo, eu estou relacionando o experimento 1 com 4. Eu usei aquela informação do coeficiente 2, vi quanto aumentou de 1 para 4 a concentração, peguei esse 2,7, inseri ali dentro do colchetes, no lugar do X, e relacionei isso com a velocidade, para descobrir quantas vezes aumentou essa velocidade. Fazendo isso, a gente acha a informação de 7,3 vezes. Foi isso que aumentou, gente, ó. 7,3 vezes. Foi o que aumentou a velocidade daqui para cá. Esse momento do exercício
me parece que é o mais desafiador aí dentro dessa questão da Católica de 2018. Comenta para mim aqui nos comentários para ver se vocês concordam ou não. Bom, partindo dessa informação, a gente consegue finalizar o exercício usando a informação da velocidade inicial com a quantidade que aumentou. Aí a gente acha a informação que a velocidade dá igual a 0,036, e aí marca ali a alternativa D como resposta certa. Espero que vocês tenham curtido. Lembrem de se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, de compartilhar. E se vocês quiserem que eu traga alguma outra questão da Católica, também comentem aqui, que durante a semana eu consigo trazer para vocês. Obrigadão, pessoal. Até a próxima.